Bom dia, bom dia! Feliz dia de hoje para vocês, pessoal. Mais um dia começando, mais uma segunda-feira, mais uma oportunidade de avançar, de crescer e de dar um passo adiante. Hoje a gente vai falar sobre a principal guerra que você está travando, que eu estou travando, e que se nós entendermos os recursos para aplicar isso na nossa vida, se a gente conseguir vencer essa guerra, essa principal guerra, a gente consegue conquistar qualquer coisa. De verdade, a gente consegue avançar para qualquer caminho, qualquer jornada que a gente se dispor a entrar de cabeça, a mergulhar, a pisar fundo e a acelerar. Certo? Então, bom dia para vocês, bom dia Sui, bom dia Sil, bom dia Fê, querida, que maravilhoso ter vocês aqui. Bom dia Ivan, meu irmão. Vamos que vamos, começando mais uma semana. Que honra ter vocês aqui. Comecem a semana tomando água e a gente está começando mais um café holístico. Agora a gente vai acelerar no café holístico. Feliz dia de hoje para vocês. Que essa semana seja uma semana abençoada. Já é. Que essa semana seja uma semana de avanço, de crescimento. Que a gente consiga crescer 1% ao dia. Ou até menos. Mas só de se dispor e colocar a intenção e a atenção nesse crescimento, nesse avanço, todas as portas já começam a se abrir e várias esferas que podem estar nebulosas, podem estar confusas, começam a se clarear, começam a expandir. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos começar essa semana com uma energia de expansão, uma energia de crescimento, uma energia de evolução. Bom, e aí você deve estar se perguntando, Rodrigo, enfim, que guerra é essa? Qual é essa guerra que você tem travado, eu tenho travado, e como que a gente vai vencer essa guerra? Porque nessa guerra a gente precisa sair vencedor. Eu não acredito que nas guerras em geral, eu acredito que elas nem devam existir. Mas existem alguns tipos de guerra que fazem sentido. Não guerras violentas, não guerras que fujam do sentido do amor, mas existem guerras que a gente precisa travar, que a gente precisa cair de cabeça. E essas guerras são principalmente as nossas guerras internas. São as nossas guerras que, dentro de nós, elas estão acontecendo todos os dias. E existe uma guerra principal nessa jornada. Essa guerra é a guerra contra o nosso maior inimigo. Eu posso dizer para vocês que esse é o nosso maior inimigo com toda certeza. Esse é um inimigo que te limita, um inimigo que te bloqueia, um inimigo que não te deixa avançar, um inimigo que não te deixa ir para frente. E talvez você se esforce, talvez você busque alternativas, talvez você já esteja buscando cada dia mais ser uma pessoa melhor. Mas tem algo que te limita ainda. Tem algo que não te deixa ir para frente. E eu quero conversar justamente sobre esse algo com vocês. E esse algo se chama medo. Essa é a nossa maior guerra. É a guerra contra o medo. É a guerra contra os nossos medos. Porque eu quero conduzir aqui com vocês uma aula sobre toda essa atmosfera que existe em torno do medo
e te mostrar um caminho. Te mostrar que o medo ele pode ser tanto seu carcereiro, quanto ele pode ser a chave para você abrir a sua cela e você se libertar. O medo ele pode te prender ou ele pode te libertar. Existem dois caminhos. E eu sei que todo mundo que está aqui, todo mundo que vai passar por aqui, e todo mundo que chegar através de vocês, todas essas pessoas compartilham medos, compartilham esse inimigo em comum. Nós podemos ter as nossas diferenças, nós podemos ter as nossas divergências, nós podemos pensar de forma diferente, mas tem algo em comum que a gente compartilha. E esse algo representa nossos medos. E temos tantos, né, Fê? Medos diários de várias formas, de diferentes maneiras, em diferentes contextos. Mas todo mundo aqui tem algum medo. Isso é bom? Isso é ruim? Eu digo para vocês que depende. Depende porque eu quero te mostrar que existe sim uma possibilidade, existe sim um caminho para você vencer esses medos. Eu quero que você entenda uma coisa. Por que ele é nosso inimigo em comum? Por que ele é nosso maior inimigo e por que o nome dessa live é Vença essa guerra e conquiste o que você quiser? Não é uma promessa falsa. Não é uma falsa ilusão. É a verdade. É a realidade. Porque o medo é o que te limita. É o medo que não te faz prosperar. É o medo que te faz cada vez mais se distanciar dos seus sonhos. O seu medo diário de fazer acontecer, o seu medo de não dar certo. Eu vou te mostrar que toda essa atmosfera que existe ao redor do medo e como que você vai vencer essa guerra. Porque se você vencer essa guerra, meio caminho andado, e eu posso te garantir que já existe meio caminho andado para você se aproximar, para você encurtar o caminho dos seus sonhos, para você encurtar o caminho de tudo aquilo que você está buscando, de tudo aquilo que faz sentido para você, de tudo aquilo que realmente vai te nutrir, vai te alimentar em corpo, mente e espírito. Certo? Muito bom dia para todo mundo que está chegando, para todos vocês que estão iniciando esse processo no movimento do Café Holístico. Esse movimento ele foi criado justamente para existir um momento de partilha, existir um momento de multiplicação de conhecimentos, de informações que podem e vão se tornar sabedoria. E vão se tornar, ao final, uma sabedoria que pode ser passada para frente. E você se pergunta, Rodrigo, da onde vem o medo? Por onde começar essa história? O que eu preciso entender sobre as raízes do medo? Você me disse que o medo ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim. Assim como o cérebro, o medo ele pode ser um amigo e ele pode ser um inimigo. E eu quero que você entenda que o medo ele começa de algumas raízes. Existem algumas raízes que mostram pra gente que o medo ele tem todo um contexto envolvido para ele acontecer. Primeiro de tudo, existe o medo fisiológico. Existe o medo emocional. Esse medo emocional, ele é um medo que serve para você se proteger. Ele é um medo que serve para você não fazer coisas que fazem você correr. Cadê? Travou? Show. Então, esses medos, eles podem te limitar. Ou eles podem te fazer avançar. Mas existem sempre raízes
raízes para esses medos. E se você começar a aprender a conduzir todo esse movimento de colocar atenção, e não é não ter medo, você vai ter medo, porque o medo ele é um impulso natural. Se você estiver atravessando a rua e você não acionar dentro de você esse alarme do medo, você vai atravessar a rua sem olhar. Um carro pode vir e bater em você. Assim como você não vai pular de paraquedas sem um paraquedas. Assim como você não vai colocar 200 km por hora num carro no meio das rodovias de uma cidade. O medo ele te limita até certo ponto por um motivo. Existe um motivo de sobrevivência para esse medo acontecer. Só que, por outro lado, existe um acordo. Existe um acordo que não te ajuda em nada, que é o acordo do seu cérebro com medo. O cérebro ele encontrou um melhor amigo. Ele encontrou um amigo que faz tudo que ele projetou para a sua vida. Como eu já falei aqui em aulas anteriores, e para quem não assistiu, a aula está salva aqui, foi a nossa primeira aula desse ano do Café Holístico. O cérebro ele é o nosso amigo ou o nosso inimigo? Ele pode ser os dois, mas ele é programado para ser nosso inimigo. Infelizmente. Mas, como a nossa vida é repleta de desafios, esse é o nosso maior desafio. Entender que o cérebro ele não é feito para a gente prosperar, ele vai te deixar na preguiça, ele vai querer te deixar no vitimismo, ele vai querer te fazer acreditar que não depende de você, que depende do governo, que depende de X, de Y, de Z, para você prosperar, para você vencer na vida. Essa é a grande verdade. E eu quero que você se liberte disso. Eu quero que você se liberte disso porque esse é um dos grandes segredos da vida e que talvez ninguém vá te contar. Eu sou só um mensageiro. Eu tô só passando a mensagem para frente. Eu quero que você entenda. O seu cérebro, ele tem um viés cognitivo negativo. Ele sempre tende para o medo. Ele sempre quer te proteger. Aí é que mora o problema. Pode anotar isso. Se você estiver anotando, pode escrever que você nunca mais vai esquecer. Viés cognitivo negativo. Ou VCN. VCN. Viés cognitivo negativo. Você sempre vai pender a balança para o medo. Ah, vou me mudar de cidade. O medo vai lá e começa a atuar. Ah, eu vou abrir o meu consultório aí para os nutris, para os terapeutas, para os médicos, para os fisioterapeutas, para os educadores físicos que estão aqui, ou para os empreendedores em geral, autônomos, pessoas que estão indo para essa batalha, ou pessoas que já estão nessa batalha. O medo vai falar, não faz isso. O medo vai falar, para que você vai abrir empresa? O medo vai falar, por que você vai falar em público? O medo vai falar assim, pra que você vai ficar postando no Instagram? Você quer ser blogueirinho, você quer ser blogueirinha? Não é sobre isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você também ser um mensageiro. Tem a ver com você também entender o seu papel. Talvez você fale assim, mas eu não sou tão importante. Quem disse? Se você está aqui, você tem uma missão. Você tem uma jornada. Eu tenho a minha forma de me expressar, eu tenho a minha forma de falar. E vocês acham que eu não tinha medo disso aqui? Eu tinha muito medo disso aqui. Lá na faculdade, há uns 6 anos atrás, eu pensava assim, nossa, dar palestra, falar em público, nunca, jamais. Pra que eu vou ficar fazendo isso? Pra que eu vou ficar me colocando nessa situação? Gente do céu, que vergonha, que timidez. E deixa eu te falar algo, se você é tímido, não é que você é tímido, você é egoísta. E eu sei que pode doer em muitos, mas isso vai te libertar. Isso vai ser remédio para sua ferida, para cicatrizar a sua ferida.
Eu achava que eu era tímido. Na verdade, eu não era tímido. Eu era egoísta. Eu tinha tanto medo de falhar, eu tinha tanto medo de dar errado, que eu arrumava essa desculpa. Arrumava essa desculpa açucarada de que eu era tímido. Não era tímido, eu era egoísta. Por que eu era egoísta? Porque eu não queria colocar minha mensagem pra fora. Era tanto medo que a minha mensagem estava ficando de lado. E é aí que você começa a entender as raízes do medo. Entenda as raízes do medo. Essa é uma das partes mais importantes da nossa aula. Presta atenção. O medo tem raízes. E tudo começa principalmente no medo de morrer. Tudo começa no medo de morrer. Todos os medos, presta muita atenção, todos os medos convergem para um medo principal, o medo da morte. E se existe um medo da morte, se existe um medo do cérebro apagar, do cérebro terminar, o cérebro ele vai fazer de tudo para ele não acabar. A vida aqui, no que ele conhece como aqui. Aí é que mora o problema. Lembra? O cérebro, ele não é eterno. O cérebro, ele é a carne, ele é físico. Ele vai morrer um dia. E ele não quer isso. E por isso, ele fez um contrato com o medo. O cérebro e o medo, eles fizeram um contrato. Eles conversaram e falaram assim. O cérebro virou pro medo e falou: ah, medo, então quer dizer que você pode limitar as pessoas de fazer coisas que vão levá-las além e que vão deixá-las na zona de conforto? Putz, eu preciso disso aí. Eu tô precisando disso aí porque, poxa, vai ser perfeito. Eu, cérebro, eu quero ficar na minha zona de conforto. Eu não quero gastar energia. Lembra, eu quero ser eterno. Eu, cérebro, quero ser eterno. Eu não entendi um detalhe que está aí no meio e eu vou contar para você já já. Existe um problema gigantesco nesse meio, mas eu vou te contar já já. Então presta atenção. O cérebro e o medo fizeram esse contrato. O cérebro virou pro medo e falou assim: ó, medo, vamos fazer um contrato aqui, você me ajuda, eu te ajudo, tá? Quanto mais medo uma pessoa tiver, menos energia eu gasto. Então você me ajuda. E quanto mais medo eu consigo reproduzir nessa pessoa, mais parada ela fica, menos avanço a gente tem. E aí foi feito esse contrato entre o medo e o cérebro. E toda decisão que você vai tomar, vem esse medo. E aí a Fê falou: amigo, não tenho medo de morrer, mas sim de não realizar tudo que anseio ou não deixar as mensagens e planos que eu gostaria. Fê, você acabou de falar que você tem medo de morrer. Se você não realizar tudo que você não anseia ou não deixar a mensagem, vai ser por quê? Porque você não vai estar mais aqui. Então olha só que lindo que você acabou de perceber. Você achava que você não tinha medo de morrer, mas a raiz é essa. Se você não realizar, é porque você não teve tempo de realizar. Se você não deixar a mensagem, é porque você não teve tempo de deixar a mensagem. Todos os medos começam nessa raiz. Nesse medo da não eternidade. Só que aí existe só um movimento que você precisa fazer para se livrar desse medo de morrer. Talvez, como a Fê falou, talvez esse medo de morrer não seja consciente. Não esteja na consciência presente. Talvez você fale: não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Isso aí eu não tô nem aí. Mas quando você vai ver as motivações que estão envolvidas na sua vida, como a Fê falou agora, você vai ver que esse medo ele se converge para o quê? Eu preciso ser eterno, para eu poder realizar tudo que eu anseio, para eu poder deixar as mensagens. Então tudo começa nesse medo de morrer. E agora eu quero que você pegue essa chave, eu quero que você compartilhe essa chave
com todas as pessoas que você puder. Essa chave é o seguinte, é uma chave muito poderosa. A única forma de destravar do medo de morrer, só tem uma forma de você fazer isso. Só tem uma forma de você fazer isso. É entendendo, presta muita atenção, se você estiver anotando, anota. É entendendo que a vida é eterna. Essa é a única forma de você dilacerar esse medo. É entendendo que a vida é eterna. E aí você ganha uma liberdade, você ganha uma leveza quando você entende isso, que você não tem noção. E eu decidi fazer essa aula de hoje. A gente tem vários outros temas para trabalhar, mas eu decidi fazer essa live de hoje porque eu queria começar todo esse trajeto falando sobre medo. Porque muitas das coisas que eu vou te contar aqui nesses próximos 200 cafés holísticos que a gente vai fazer para frente, para quem está chegando agora, a gente já começou na semana passada e esse café holístico ele vai sem data para acabar. Cada dia um tema novo, falando sobre corpo, falando sobre mente, falando sobre espírito. Então, cada dia mais a gente vai avançando nesses temas. E a única coisa que vai te fazer entender que você não precisa ter medo é entendendo que a vida é eterna. E investindo nas coisas eternas. São 2 passos. Entender é o entendimento, é a clareza. A clareza. Então vamos lá. Medo da morte. Clareza da vida eterna. Esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento é você, cada dia mais. Não é sobre não ter medo, é sobre dominar sobre o medo. Você tem o domínio sobre o seu cérebro e, consequentemente, você tem o domínio sobre o medo. Quais são outras raízes do medo? Eu vou te falar e você vai se identificar. Esse é o momento que você se identifica na live. Esse é o momento que você vai falar, nossa, Rodrigo, era isso. Ou é isso. Existem, vamos contar aqui, eu vou contar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existem 8 raízes do medo. Existem 8 raízes do medo. A primeira raiz, como eu já falei, na verdade são 9. A primeira raiz, a raiz 0, é o medo da morte. Você já entendeu que não existe morte, existe vida eterna. E quando você entende isso, você é preenchido com amor inabalável. Aí a gente começa. Merecimento. Você tem medo de muitas coisas porque você não se sente merecedor e não se sente merecedora. Por isso que você tem medo do novo. Toda vez que você vai fazer algo novo, você não se sente merecedor. E por isso você não faz. Porque se você não merece, para que você vai fazer? Segundo, julgamento. Você tem medo de ser julgado. Você tem medo do que as pessoas vão falar. Você tem medo do que as pessoas vão achar. Você tem medo do que as pessoas vão comentar. E por isso você não faz. E por isso toda decisão que você vai tomar aciona um gatilho dentro de você e você coloca um muro na sua frente. Você coloca um muro que te impede de avançar. Terceiro, incapacidade. Você não se acha capaz. Talvez você fale, mas eu vou começar a fazer live, eu vou começar a gravar stories. Por quê? Eu não sou capaz disso. Será que eu sou bom desse jeito? Será que eu não preciso estudar mais? Será que eu não preciso fazer outra faculdade? Será que eu não preciso fazer outra pós-graduação? E esse medo da felicidade, Edu, é exatamente isso, merecimento. Olha como é que é a raiz. Eu estou te mostrando aqui o que está por trás, eu estou te mostrando a raiz do problema. Eu não estou te dando um remédio para você remediar a situação. Eu estou indo na causa. A causa é,
Se eu tenho medo de ser feliz, é porque eu não me sinto merecedor. E mais, é porque eu não me sinto amado pela fonte. Então são dois movimentos. Eu falei esses dias nos meus stories. A felicidade está na identidade. A felicidade está na nossa essência. A felicidade não depende das pessoas, não depende das coisas, não depende de situação financeira, não depende de nada. Aí a Fê falou, amigo, sei que temos medo disso, mas também estamos sendo julgados diariamente. Falta tanta coletividade do ser humano, com certeza, Fê. Com certeza, falta muita empatia, falta muita coletividade, falta muito senso de propósito coletivo mesmo. Mas a grande questão é, a gente não pode ficar parado. Esse julgamento ele vai acontecer. E ele acontece todos os dias, a todo momento. E ele é até mesmo um impulso natural do ser humano. Quando a gente olha para uma pessoa, muitos de vocês que estão chegando aqui agora, talvez vocês tenham uma primeira impressão minha. E é um julgamento, querendo ou não. E tá tudo certo. A gente vai julgar. Nós temos olhos julgadores. Mas o que enobrece é o coração. O olho, ele vai julgar, mas é o coração que vai decidir. Então pega essa chave. O olho, ele é julgador, mas o coração, ele é enobrecedor. Então você pode até olhar para uma pessoa e começar a julgar. Se o seu coração for puro, acabou. Se o seu coração for humilde, acabou. Se o seu coração não quiser entrar num caminho negativo, ele vai enobrecer. Então, a gente não pode deixar esse medo do julgamento limitar a gente. Sabe por quê, Fê? Você que está começando uma empreitada nova no empreendedorismo, se você tiver medo do julgamento das pessoas, você não vai começar, você não vai investir, você não vai fazer acontecer. Entendeu? Então, tem que fazer mesmo com medo. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu, quando pequeno, ia muito a Goiânia e a Caldas Novas. Meus pais levavam a gente para ir tomar, ir para aqueles clubes de piscina e tudo mais. Eu adorava tobogã, sauna, todas essas coisas, era muito bacana. Quando eu era pequeno, eu ia bastante, em Caldas Novas, em Goiânia. E aí, eu tinha muito medo de tobogã. Adorava, mas eu tinha muito medo daqueles tobogãs altos. E aí teve uma vez que eu estava dando uma palestra e eu lembrei do tobogã. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, e muitos de vocês vão se identificar. E eu fiquei pensando naquele tobogã, e eu falei, meu Deus, por que eu estou pensando tanto nesse tobogã? O que esse tobogã quer me ensinar? O que esse tobogã quer me mostrar? E aí eu percebi o seguinte, eu percebi que a única forma de eu não ter medo do tobogã não era bloqueando esse medo do tobogã, e sim deslizando naquele tobogã mesmo com medo. Mesmo com medo. Então, pode escrever aí. Vá, faça, fazer mesmo com medo. Todas as coisas, você pode se conectar com isso no seu coração. Você pode se conectar com isso no seu coração. Todas as coisas que você fez com medo e falou, eu vou fazer mesmo com medo, não importa. Esquece. É aquela decisão na hora que você vai descer no tobogã. Você está morrendo de medo, mas você vai lá e se joga. Então, pode escrever aí, uma das primeiras leis para você vencer o medo. Para você dominar sobre o medo, se jogar. Lembra do tobogã, se joga. Se está com medo, se joga. Vai dar certo. Vai dar certo. Por mais que você não ache, vai dar certo, porque você vai tirar aprendizado disso. Edu, o medo com a espiritualidade é a melhor arma das forças do mal. Para você não fazer o que Deus te chamou para fazer. É basicamente isso. O medo, ele é a melhor forma de controle. É a forma mais poderosa, uma das formas mais poderosas de controle. As pessoas, elas são dominadas pelo medo, e com medo elas não fazem nada. Com medo elas não prosperam.
Com medo, elas não entendem que nós somos imagem e semelhança do Criador. Se você tem medo de fazer, se você tem medo de gravar vídeo, se você tem medo de botar sua mensagem no mundo, é um desperdício. Mas as forças do mal agradecem. Então por isso que eu falo, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Ou então, melhor ainda, vai com fé, né, Lu? Se tiver com medo, vai com fé. E aí eu digo uma coisa, aonde tem fé, não tem medo. Aonde tem fé, não tem medo. Pode anotar aí. Vou até anotar aqui no meu caderninho também, porque esse é um download fresquinho. Acabei de baixar. Aonde tem fé, não tem espaço para o medo. Não, os dois não ocupam o mesmo espaço. Se tem fé, não tem medo. Porque a fé é a confiança daquilo que você não está vendo. A fé e a coragem são dois antídotos para o medo. Maravilhoso, Fê. Maravilhoso. Obrigado por vocês agregarem tanto, viu? Fé e coragem. Os antídotos do medo. Maravilhoso. E aí a gente continua falando sobre medo, entendendo as raízes. Porque se você não entender a raiz, não vai adiantar daqui para frente. Então eu falei sobre o merecimento. Você não faz as coisas porque você não se sente merecedor ou merecedora. Segundo, medo de julgamento. Terceiro, medo por incapacidade. Você não se acha capaz. Outro medo, insuficiência. Você não se sente suficientemente bom para fazer as coisas acontecerem. Você não se sente suficientemente bom para fazer as coisas darem certo. É insuficiência. Insuficiência. Outro medo, medo de dar errado. Quem tem medo de dar errado? Ah, eu não vou fazer porque eu acho que vai dar errado. Então, muitas coisas ficam limitadas na sua vida porque você tem medo que dê errado. E aí eu te digo, qual é o antídoto? Vai dar errado. Seja liberto agora. Vai dar errado, tá tudo certo. Tá tudo certo, vai dar errado. Só que aí você insiste em querer que as coisas sejam perfeitas. Você insiste em querer que as coisas sejam do seu jeito. E não são do seu jeito, não vão ser. Vai dar errado. E não deixar as pessoas te limitarem com suas opiniões. Fazer mesmo quando te falarem para não fazer. Se essa é a sua vontade, se isso arde no seu coração, maravilhoso. Sabe por quê? Porque todos os dias, quando eu vou acordar, olha o acordo entre o meu cérebro, olha o contrato entre o meu cérebro e o medo. Todos os dias, quando eu vou levantar, o meu cérebro fala assim, não, as pessoas não vão gostar dessa live. Não, pra que você vai fazer café holístico? Não, pra que você vai ficar falando sobre medo? Entendeu como é que as forças do mal agem? Te limitando. Te limitando a não colocar sua mensagem para fora. Te falando que você é incapaz, te falando que você não pode, te falando que você vai errar, te falando que precisa ser perfeito para dar certo. Não vai dar certo na maioria das vezes. E colecionadores de fracasso normalmente são pessoas de sucesso. Veja a história do Michael Jordan. Ele fala, eu fui um fracasso várias vezes. Eu fracassei centenas de vezes. Eu errei centenas de arremessos. E é por isso que eu sou um sucesso. Não é porque eu sou bom e não é porque, enfim. É porque eu errei várias vezes. E todo erro te conduz a um aprendizado. Todo erro te conduz a um ensinamento. É você enxergar. Eu falei sobre o olhar aprendiz esses dias atrás. E aí você tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão comentar. Esquece isso. Foca na sua mensagem. Existem críticas construtivas? Existem. Mas foca na sua mensagem. Foca na sua mensagem. Porque é isso que vai te levar além. E aí eu separei aqui 3
4. 4 medos principais para você refletir. Você precisa refletir. Porque na raiz do problema é que existe a solução. É na raiz, é na causa que a gente começa a ter cura. Se você colocar remédio na raiz do problema, assim como se você colocar minerais, se você colocar vitaminas, se você colocar um complexo de elementos na raiz da árvore, ela começa a se curar por completo. Então, existem remédios para você colocar na raiz dos problemas. E existem 4 grandes medos. O primeiro grande medo está envolvido com a capacidade e a habilidade. É o medo de não ser bom o suficiente, o medo de dar errado, o medo de não dar conta, o medo de não conseguir resolver. Esse medo, como que é a cura desse medo? A cura está em saber que você só precisa dar o seu melhor. É só isso. Primeiro grande medo, o medo da incapacidade, o medo da falta de habilidade. A gente quer ser perfeito nas coisas, a gente quer, sabe, não, mas eu preciso fazer outra pós, eu preciso fazer outra faculdade. E aí você vai só se enganando e não fazendo acontecer. Você não precisa ser perfeito, e você não precisa saber de tudo, e você não precisa ter um PhD para você poder ajudar outras pessoas. Se você tiver um coração puro, se você tiver um coração honesto, e se você tiver vontade de ajudar, a sua capacidade, às vezes, vai até ficar de lado, porque você está colocando seu coração à prova. E os melhores profissionais que eu já conheci na minha vida, de todas as áreas, não são pessoas que são completamente capacitadas tecnicamente, no sentido de títulos, mas pessoas que entenderam que, se elas derem o melhor que elas têm e sempre buscarem avançar, acabou. É isso que a gente precisa. Esse é o grande primeiro medo. Medo da incapacidade e da falta de habilidade. Segundo grande medo está envolvido com a necessidade de controle, necessidade de aprovação, necessidade de se sentir amado. Por isso você tem medo de desagradar. Você tem medo da opinião dos outros. Você tem medo do que vão falar. Você tem medo do que vão comentar. Você quer controlar o que as pessoas vão achar. Você quer controlar o que as pessoas vão falar. Talvez você tenha sido rejeitado ou abandonado na sua infância. Talvez você tenha criado esse bloqueio por uma relação de rejeição ou de abandono. E aí você sempre precisa da aprovação das pessoas. Você sempre precisa da opinião das pessoas para você poder fazer as coisas. E aí você não faz nada. Você fica ali, numa areia movediça. Ah, não, mas se eu fizer isso, vão falar que eu tô fazendo live. Ah, mas se eu fizer aquilo, vão falar. Consegue entender? Então sempre vai estar retroalimentando esse ciclo egóico. É isso mesmo, Edu. O medo tem muito a ver com o seu ego. O ego é outro envolvido nesse contrato aí junto com o medo. É o ego, toda hora querendo que seja perfeito, querendo a aprovação dos outros, querendo que esteja no certinho ali, no que você acha que precisa ser. E controle. Abandone o controle. A cura para isso aqui é abandonar o controle. Desapego. Tudo que você controla, tudo que você tenta controlar te domina. Tudo que você se apega te domina. Então desapega, faz o seu melhor, entrega de coração, entrega de corpo e alma, é só isso. Ah, mas eu tenho medo da minha empresa não dar certo. Vai dar errado, fique em paz, vai dar errado. Mas se você tiver o intuito de dar certo, pega essa chave. A diferença entre o sucesso e o fracasso não é você errar, não é você falhar, não é você... Enfim,
é você desistir. Só não tem sucesso quem desiste. Pode escrever aí. Se você ainda não chegou no sucesso que você almeja, é porque não chegou no final ainda da jornada. É porque ainda não chegou no final da jornada. Então entrega o seu melhor. Entrega o seu melhor e para de se afastar do seu verdadeiro servir. Porque é sobre isso. Se você não está servindo, se você não está colocando a boca no trombone, se você não está fazendo a sua parte, se a sua mensagem está retida, a gente está perdendo uma grande oportunidade. Eu mesmo comentei com um alfaiate, um querido alfaiate meu lá de Brasília. Ele trabalha com alfaiataria há mais de 40 anos. É um talento. Ele tem uma experiência, um talento e uma mão artística para fazer alfaiataria. E aí eu falei para ele, cadê diversas alfaiatarias suas por aí? Aí ele falou, mas eu tinha medo de abrir, de expandir. Eu fiquei aqui mesmo, só com uma lojinha. Por quê? Podia estar ajudando milhares de pessoas. Então, eu quero que você entenda essa mensagem. O medo, ele é uma das melhores formas das forças do mal de te controlarem. Para você não ser quem você foi chamado para você ser. E eu não estou falando isso para te motivar, porque motivação gera dependência. Se você ficar, não, eu preciso de motivação, eu preciso de motivação, eu preciso de motivação, você vai ser um escravo de motivação. Não seja um escravo motivacional. Não, para ir para academia eu preciso daquele vídeo de motivação. Eu vou lá no Café Holístico pro Rodrigo me motivar. Se você tá aqui para ser motivado, tá errado. Tá errado, não é para se motivar. É para você entender a base de tudo que a gente está conversando. E entender que nunca foi sobre o Rodrigo. Nunca foi sobre nutrição holística. Sempre foi sobre eu, você e ele. Esse é o nosso pacto. Esse é o nosso acordo. Eu tô aqui sendo servo dele. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre o meu ego, nunca foi sobre o meu sucesso, nunca foi sobre o meu reconhecimento. Eu tô nem aí pra isso. Eu não tô buscando isso. Eu não tô buscando isso. Porque se fosse só por isso, eu estaria dormindo ainda. Adoraria estar dormindo no quentinho da minha cama. Lança esse medo pra fora. Eu vou te falar qual é a única coisa que lança esse medo pra fora. Vou te falar já qual é a única coisa que vai lançar esse medo pra fora. Terceiro grande medo. Tem um medo baseado na raiz de agradar, da crítica. Eu preciso agradar as pessoas. Eu preciso que as pessoas me amem. Eu preciso que as pessoas me aceitem. Eu preciso desse amor que vem de fora de mim e não de dentro. Essa necessidade de se sentir amado, essa necessidade de agradar as pessoas. Pare de ser um agradador. Eu posso te falar isso com propriedade. Para de ser um agradador. Só vou te dar um exemplo para isso. Se nem Jesus Cristo, que foi a pessoa que a gente deve modelar, ou deveria modelar, desagradou um monte. Você acha que você vai agradar todo mundo? Não vai. Tem um monte de gente que às vezes entrou nessa live aqui e falou: o que esse garoto tá falando de medo? Pra que eu preciso saber de medo? Entendeu? Você não vai agradar todo mundo. Nem todo mundo vai se conectar com a mensagem da nutrição holística. Tem muita gente que vai jogar pedra. E tá tudo certo. Tem muita gente que vai falar: nutrição holística, que besteira. É coisa mística, é coisa esotérica, isso aí não existe, isso aí é viagem. Tá tudo certo. A sua ignorância sobre certo assunto não descredibiliza nem invalida aquele assunto de existir, de ser fato. Se você não acredita em nutrição holística, tá tudo certo. Não me importa a sua crença. Não me importa, tá tudo certo.
Mesmo se você não acreditar e se você vier aqui de coração aberto para receber a mensagem e para melhorar a sua vida, tá tudo certo. É só disso que eu preciso. Que lindo, Claudinha. Que lindo. O medo é a separação e a quebra com a nossa essência divina, é isso mesmo. O medo é o que nos distancia cada vez mais da nossa essência, de quem nós somos. Lembra só de uma coisa, a sua identidade. Quem Deus falou que você é. Imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança dele. Só de você entender isso, 90% dos seus problemas estão resolvidos. Não é mágica, é entendimento, é clareza, é clarificação. Terceiro medo, esse medo de não agradar. Esse medo de não agradar. Entenda, é impossível você agradar a todo mundo. É impossível. Liberta isso do seu coração. Sério. Para de ser escravo disso. Para de ser escravo desse movimento de querer agradar todo mundo. Entende? E o quarto medo. Medo de não ser suficientemente bom. Quantos de vocês não estão colocando a mensagem aqui no Instagram? Quantos de vocês não estão criando os produtos digitais de vocês? Quantos de vocês deixaram de abrir empresas? Quantos de vocês deixaram de ter filhos? Quantos de vocês deixaram de prosperar por medo? Por medo. Não dá. Não dá para eu ficar calado em relação a isso. Não dá. O medo, ele pode ser o impulsionador, mas ele pode ser o bloqueador. O medo, ele pode abrir, ele pode ser uma chave para abrir a sua cela, ou ele pode ser o carcereiro que vai te deixar lá dentro da cela para sempre. E aí? O que você vai escolher? A cura, ela está principalmente em um movimento. O movimento da decisão. Aí é que está a cura. É você decidir. Depois de entender tudo isso que eu te falei, as raízes do medo, da onde vem o medo, aonde que começa essa história, que esse medo de morrer não existe porque a vida é eterna. Que o medo é uma das maiores forças do mal para agir sobre você, para te deixar preso, para te deixar limitado, para você não cumprir o que você foi chamado para cumprir. Enquanto você não prosperar, pessoas vão morrer. Pode ser pesado isso que eu estou falando, mas é verdade. Enquanto você não prosperar, muitas pessoas vão morrer. A cada 1% que a taxa de desemprego aumenta, pelo menos 20 mil pessoas morrem. 1% que a taxa de desemprego aumenta, mais de 20 mil pessoas morrem. Porque você não está prosperando. Porque você está com medo. Porque você se colocou dentro da cela do medo e você está lá confortável dentro da cela do medo. Não, para que eu vou abrir empresa? Não, para que eu vou ter filho? Não, para que eu vou prosperar? E aí? Aí você reclama da vida. Aí você se faz de vítima, aí você acha que as coisas são difíceis, aí você arruma desculpa pra tudo. É muito fácil viver assim, é muito fácil. Agora você precisa tomar uma decisão. Ou você vai ser dominado, você vai ser escravo do medo, ou você vai ser o que domina o medo. Você vai dominar sobre o medo. E aí? O que você vai fazer? Qual que é a sua escolha? Tudo tá na sua decisão. E toda decisão que você for tomar, aprenda isso. Toda decisão que você for tomar, o medo ele vai bater na sua porta. Ele vai falar assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza que isso realmente faz sentido? Ele vai chegar lá, você pode ter certeza. Não vou te enganar não. Aqui o meu compromisso é com a verdade. Ele vai bater lá na sua porta e você vai tomar a sua decisão. Você quer viver uma vida pobre? Viva na energia do medo. O medo é a energia da resistência. O medo
vai te levar para uma vida pobre, para uma vida de resistência. Resistência ao quê, Rodrigo? Resistência ao que Deus te chamou para você fazer, para você cumprir. Só de você entender que você é imagem e semelhança do Criador, para que você vai ter medo? Se você é imagem e semelhança do Criador. Cada vez que você entra em contato com esse medo, mais as coisas vão sendo limitadas e bloqueadas. E para você que ficou até o final, agora eu vou finalizar te falando o seguinte. A única forma de você lançar esse medo para fora é se sentindo amado. Antes da fé, Bia. Antes da fé. Porque se você não se sentir amado, você também não tem fé. É se sentir amado pelo Criador. É você se sentir amado pela fonte. Independente do que ela seja, independente do que você acredita. Se conecta com isso hoje. Tarefa de casa. Todo medo que surgir hoje, se conecta com a fonte. Se conecta com a fonte. Lembra que você é imagem e semelhança. Lembra que a vida é eterna. Lembra que é só você se sentir amado que você lança para fora todo medo. A única forma de você lançar para fora todo medo é você se sentindo amado. É você entendendo que tem forças maiores do que você que estão no comando. Ah, mas eu tenho medo de morrer com essa pandemia. Ah, mas eu tenho medo do que vai ser no futuro. Ah, mas eu tenho medo se eu vou perder o emprego. Você só vai entrando na areia movediça do medo. Você só vai entrando na areia movediça do medo. Me escuta, por favor. Eu não sei de tudo nessa vida, mas o que eu sei e o que eu pratico e o que eu passo para as pessoas, eu posso falar. Então me ouve. Só me escuta e leva isso pro seu coração. Leva isso pro seu coração. A Fabi falou, me ajudando muito, você é luz. Eu que agradeço, Fabi. Eu que agradeço. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre a nutrição holística. Sempre foi sobre nós. Porque se eu consigo ativar dentro de você a sua luz, não é sobre eu ser luz. Eu já entendi a minha luz. Eu já tive muito medo da minha luz. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu continuasse com esse medo da minha luz, eu não estaria aqui. Se eu continuasse com medo da minha luz, e eu já tive muito medo da minha luz. Se eu tivesse medo da minha luz, eu não estaria aqui. Eu estaria dormindo provavelmente, esperando para eu acordar, para eu fazer as coisas básicas, para eu viver uma vida normal. Deus não te chamou para fazer uma vida normal. Deixa eu te falar uma coisa. Você está com medo? Faz o que é possível. Faz só o que é possível. Deixa o impossível com Ele. Deixa o impossível com Ele. Coloca esse amor no seu coração. Se sinta amado pela fonte. Ah, Rodrigo, mas eu não acredito em nada. Tudo bem, você foi criado de algum lugar. Você veio de alguma energia. Se sinta amado. Se sinta amada. Se você não se sente, se sinta por mim, então. Todos os dias vindo aqui, acordando cedo e me colocando à disposição. E colocando meu coração à prova, e colocando meu tempo, minha energia, mais de 1 hora de live aqui para vocês. Ou o medo vai dominar a sua vida, ou você vai dominar sobre o medo e você vai ter uma vida incrível. Pessoas que têm uma vida incrível são pessoas que estão vencendo as barreiras do medo. E só de se sentir amado, você vai lançar esse medo para fora. Fechou? Hoje provavelmente eu vou fazer um texto, vou fazer um post sobre o medo. E eu vou colocar assim, ó, lá no final eu vou escrever assim: eu não sou escravo, eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Esse é o nosso código do dia. Essa é a nossa chave do dia. Eu não sou mais escravo, ou eu não sou mais escrava do medo. Agora é eu que domino. Eu que governo sobre o medo. Isso que se chama governar. Esse é o real sentido do governo sobre as emoções e sobre toda a nossa vida. Respira junto comigo.
Sente esse medo indo aí para fora e você sendo preenchido e você sendo preenchida com esse amor. Só assim você dá espaço para a fé. Só assim você dá espaço para enxergar o que você não consegue ver, mas que você consegue crer. Espero que essa live, que essa aula tenha feito sentido para vocês. Todos os dias eu falo que a única retribuição, o pagamento dessa aula, dessa palestra, é você compartilhar isso. Não deixe a semente dentro da gaveta. Não deixe a semente dentro da gaveta. Tudo que eu compartilhei aqui com vocês são sementes. Eu sou um semeador. Eu sou um mensageiro, eu sou um semeador. Pega essa semente e coloca no solo de alguém. Leva essa mensagem para frente. Ou se você não quiser, tá tudo certo. Mas só faz o que eu tô te falando. Entenda que você é poderoso, você é poderosa. Enquanto você ficar calado, enquanto você não fizer o que você foi chamado para fazer, sua vida nunca vai estar completa. Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre poder, nunca foi sobre sucesso. Sempre foi sobre você se preencher das coisas certas e vencer o seu cérebro e vencer esse medo aí que te limita e que te bloqueia. Usa o medo como catapulta. Usa o medo como um impulso para você ir para frente. Fechou? Gratidão por vocês estarem aqui. Namastê. O meu Deus interior saúda o Deus interior de vocês. Façamos um excelente dia de hoje. Feliz dia de hoje. Comemore por você estar aqui. Comemore por você estar vivo, por você estar viva. E vamos colocar marcha. Bota marcha aí nas suas coisas. Engata aí a primeira, depois passa a segunda, depois passa a terceira e vai botando marcha nos seus projetos. É só isso. É só isso. Tá com medo? Vai lá e faz. Tá com medo? Vai lá e se joga. Tá com medo? Vai lá e faz com medo mesmo. Fechou? Hashtag Esquadrão Holístico. Cada dia mais forte. Cada dia mais fortalecido. Vocês são incríveis. Obrigado por vocês estarem aqui. É sobre nós. Tudo que a gente está construindo aqui é sobre tudo que a gente vai fazer juntos, toda a transformação que a gente vai reproduzir. Um dia maravilhoso para vocês. Façam um dia ser maravilhoso e vamos começar essa semana com força. Deixa esse medo de lado, se sinta amado e vai colocar força, vai colocar energia nos seus projetos. Não deixa seus projetos dentro da gaveta. Até amanhã. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Hashtag Esquadrão Holístico. Esse esquadrão cada dia mais forte, cada dia com mais pessoas de bem, pessoas de luz, pessoas que querem avançar. Beijo pra vocês.